Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. Um grande prazer nosso poder dividir com todos mais esse podcast da Troiano Branding. Eu tenho aqui na minha frente a Cecília Russo Troiano, presidente da Troiano Branding. Ao lado dela, o Sérgio Guardado, o Head de Conexões Estratégicas, que é um nome, parece aparentemente só bonito, mas que tem um significado especial pelo trabalho de integração que ele faz dentro da empresa. E temos diante de nós um desafio. Eu sou o Jaime Troiano, como eu já falei, eu sou fundador da empresa, presidente do conselho atualmente. Temos diante de nós um desafio que é discutir um tema que talvez possa ser melhor representado por uma imagem, né? Que imagem? A imagem que nos diz o seguinte, que marca não é um tapume, né? Vocês estão vendo aí na tela um tapume, com esses N tapumes de obras, né? Marca não é um tapume. O que significa isso? Que a marca não é aquilo que esconde o que acontece dentro de uma empresa. Obviamente não é isso. Mas muitas empresas não consideram ainda isso com todo cuidado e pensam em marca como se fosse um tapume, né? Eu queria começar com a Cecília, podendo nos dizer, por favor, Cecília, como é que é o processo de construção de marca na história de uma empresa? Tá ótimo. Não, super obrigada. Obrigada, Jaime. Obrigada, Sérgio, pela parceria aí, pelas conexões que a gente tem tido. O Jaime não falou, né, pessoal? Mas é o seguinte, essa frase, marca não é tapume, é do Jaime. E quem conhece um pouco da Troiano Branding e tem acompanhado os nossos podcasts aqui do Brandpedia, vê o quanto a gente gosta de algumas frases. E assim como no outro episódio, né, que o Jaime, a Mirella e o Sérgio estavam falando de naming, acho que algumas frases que a gente traz para o mercado e na troca com os nossos clientes viram meio chiclete, né? É verdade. E acho que essa é uma delas. Acho que ela vira um pouco chiclete, a gente repete, os clientes repetem e tal. E quando eu penso nessa frase, e por que ela é tão forte? Não só pela metáfora que ela embute, mas por que ela é tão forte? Porque eu acho que ela explica muito o processo legítimo de construção de uma marca. E aí, quando a gente fala no processo legítimo, a gente pensa no que acontece em primeiríssimo lugar, né, atrás deste tapume. E o que tem atrás desse tapume, se a gente fosse colocar? A empresa, tudo que ela faz, todas as verdades que estão sendo construídas, as pessoas que estão por trás, os processos que essa empresa adota. E aí eu estou pensando em processos mais intelectuais, processos fabris, matéria-prima, políticas, ESG, o que quer que seja, né? A marca não pode começar, como algumas começam, vamos dizer, do lado do tapume para fora, começar pelo mercado. Marca nasce de dentro para fora. Ou seja, ela nasce do lado, não sei se é esquerdo ou direito, mas do lado interno do tapume, se eu puder dizer. É ali que ela constrói, é dali que ela tira as suas verdades e ela só vai para o outro lado do tapume quando isso está muito bem estruturado. E, acima de tudo, essa coerência entre o que se fala do lado de fora, do lado de lá do tapume, para aquilo que se pratica do lado de cá do tapume. Então, acho que isso é básico. E, Jaime, acho que essa tua frase ela é muito feliz, porque ela retrata uma coisa que já era verdade quando você criou essa frase aí há 10 anos, eu vou imaginar, e mais verdade no mundo que a gente vive, de sem separação, de inteligência artificial, que a gente queira trazer. Me ocorreu uma metáfora para falar desse assunto, porque eu tinha pensado nisso, que é o seguinte, um show de música. O que acontece antes da ribalta ou antes do palco, né? Você me corrige, porque o Sérgio, que é o mestre da música aqui no nosso grupo, na nossa empresa, né? Eu fiquei imaginando, eu acompanhei muito o que foi o show da Madonna, até o próprio show, assisti do começo até o fim, né? Maravilhoso. Mas eu acompanhei todo aquele frenesi da semana anterior ao show e o que se passava por trás do palco, por trás da academia que eles tinham no hotel, atrás de tudo que a gente não via. Era uma preparação enorme, né? Antes dela poder dizer
ok, estamos prontos, podemos ir para o palco, né? Eu acho que é muito parecido com o que você está falando, Cecília, né? Sem dúvida. Agora, quer dizer, antes de ir para o palco, Sérgio, antes de ir para a ribalta, né? Eu acho que a empresa precisa ter certeza de algumas coisas antes de falar de si. E eu fico pensando também, ela precisa ter convicção das coisas que vai dizer ao mundo, e ela precisa ter convicção e a coragem de saber que marca precisa dizer a verdade. Né? Eu adoro aquele branding do Porta dos Fundos, que o sujeito vai vender um cachorro-quente, ele cria uma experiência, na verdade, para multiplicar o preço por 5 e cria um discurso absolutamente artificial em cima da experiência do cachorro-quente, que é apenas um cachorro-quente, apenas um hot dog. Né? Então, acho que tem essa necessidade da marca ser verdade, ela começa a ser construída, como a Cissa falou, dentro do mundo interno. Eu tenho um amigo, Marco Aurélio Veloso, que ele diz o seguinte, que quando a marca, a tarefa da marca, o propósito da marca não corresponde a um projeto organizacional interno adequado a esse propósito, você tem uma figura monstruosa. Eu gosto dessa imagem, em que a cabeça tem uma conformação e o corpo tem outra. Né? E todos nós vivemos casos mais extremos, outros menos, de empresas fantásticas, mas que a cabeça pensava de um jeito e o corpo ia para outro lugar. Então, você começa a ter essa cabeça de touro com pé de pato. Parece aquelas figurinhas, lembra que tinha antes dos chicletes, que era o bicho que se formava, né? Se formava. E o bicho vira um monstrinho. Se você não, se o que a cabeça não está adequado ao que o corpo é, você tem essa relação monstruosa. Né? Então, acho que ou seja, a marca, para ir para o mundo externo, ela precisa ter certeza que o seu corpo e sua cabeça estão em sintonia. Né? Acho que essa é uma coisa. Isso. E, às vezes, isso parece fácil, dito assim. Aliás, gostei da frase do teu amigo. Como é que é o nome dele? Marco Aurélio Veloso. Foi meu terapeuta. Bom. Não é um amigo qualquer. Grande amigo, Sérgio, grande pessoal, terapeuta. qualquer dia vocês vão ouvir mais histórias do Sérgio. Não, maravilhosa a frase dele, né? Genial. Digna de um psicoterapeuta. Tal. Não, mas o que eu ia dizer era o seguinte, que nesse processo de se expor, né, muitas vezes as empresas se precipitam. A gente sabe disso, e há forças internas, a gente pode falar disso depois, mas, de alguma forma, isso vive acontecendo, né? Está na hora de botar o bloco na rua, ou botar uma expressão antiga, que é vamos botar o Jabaquara em campo. Se for o caso, depois eu explico o que é isso, né? Era um time de futebol. Né? De Santos. Em Santos, exatamente. Porque não queria jogar porque o campo estava encharcado. Né? Aí o técnico ficou bravo com os jogadores, chegou para o juiz e falou: pô, nós vamos botar o Jabaquara em campo. Né? Pronto, então botar o Jabaquara é começar o jogo. Agora, quando esse roteiro descrito muito bem pelo doutor Veloso, né? Que o Sérgio falou, não é seguido, Cecília, há precipitações. O que pode acontecer quando isso não é obedecido? Acho que a gente vive hoje uma tensão que a gente não pode botar... Eu não sou da época do Jabaquara, tá? Eu não sou novinha, mas eu não sou nessa época. Mas eu acho que hoje a gente vive uma tensão entre... Sim, a gente precisa construir toda essa estratégia, essa verdade e ter esse fundamento, mas, por outro lado, o Jabaquara tem pressa de ir para campo. Então, a gente vive isso nos nossos clientes. Eu acho que é essa tensão entre... A gente também não pode ficar esperando, vou usar a metáfora do Jabaquara, até o Jabaquara estar 100% maduro, porque o mercado já não permite. Seco, né? Maduro, o campo está seco, condições de temperatura e pressão perfeita. Isso é uma coisa. Mas, por outro lado, a precipitação é muito perigosa, porque se os discursos internos não estiverem alinhados, se as pessoas dentro não estiverem convictas, como que isso vai virar um briefing de comunicação? Se um fala uma coisa, o outro fala outra. Não tem como criar um bicho, voltando para o exemplo do Veloso, do Sérgio, em que a cabeça é coerente com o corpo. Né? Nós vamos criar monstrinhos.
Então, eu acho que esse é o grande dilema dos tempos atuais, que é a gente respeitar uma velocidade acelerada. Então, também não pode ficar dormindo no ponto. Olha, não para de trazer metáforas, né? O valor das metáforas é incrível em comunicação e nas nossas vidas. Então, não dá para dormir no ponto também, Jaime, que eu acho que é uma pressão legítima por parte dos clientes. Mas a gente, como guardião da estratégia, a gente tem que fazer o pêndulo ao contrário para avaliar. Gente, nós temos como sustentar essa promessa? Isso faz sentido? A gente está seguro desse caminho? Então, acho que a precipitação ela encontra essa aceleração e a gente tem que encontrar esse meio termo para que as coisas saiam bem. Há uma metáfora que eu queria trazer para a conversa, porque as metáforas ajudam a gente demais a traduzir aquilo que a gente não consegue dizer só com palavras, sobre esse tema de que a Cissa está falando. Mas eu vou para a rua já ou ainda seguro? Boto o Jabaquara em campo ou não boto? É como se existisse sempre dentro das empresas duas forças simultâneas que têm que se contrabalançar. Uma que é uma força centrípeta e outra que é uma força centrífuga. Ó, pessoal, puxa lá o livro de física. É fácil. Momento cultural. Momento você cursinho. Falou do Veloso, eu venho de física aqui, pô. Centrífuga é aquela força que aponta e empurra para fora. Centrípeta, para dentro. Lembra daquele desenho do círculo em física que tinha uma força centrípeta para o meio, uma força centrífuga para fora? Então, eu acho que é isso. Assim está falando com outras palavras, né? Mas fisicamente, metaforicamente, é isso. Agora, eu vou falar da força centrípeta, tá? Que é o seguinte: dentro de uma empresa, quem são os aliados da força centrípeta, vamos dizer assim? Quem são aqueles que ajudam a empresa a tomar cuidado, se preparar para que, antes de ir para a rua, ela esteja pronta? Eu acho que tem um grupo importantíssimo, a gente cada vez trabalha mais com esse tipo de pessoal, que é a turma de recursos humanos ou de gestão de pessoas que prepara o ambiente interno, né? São grandes aliados, né? Grandes aliados, né? Sem eles, talvez a gente cometesse pecados muito sérios de ingenuidade, de achar que a empresa está preparada. Porque, para a empresa estar preparada, pessoal, tem uma outra coisa importante. Você precisa ter lá dentro os principais embaixadores da marca. Aqueles que vão falar da marca da porta da rua para fora com amor, com propriedade, com devoção, né? Eu acho que o público interno é o grande aliado nesse momento. Tem um outro público importante, que é o pessoal da área que mexe com dinheiro. Ninguém quer gastar dinheiro da porta da rua para fora antes da hora, sem saber que resultado isso vai causar. E, acima de tudo, tem o principal gestor, o CEO da empresa, ou o presidente, como é o teu caso, Cissa, que é o seguinte: está na hora de eu dar esse passo, né? Então, eu diria o seguinte: a força centrípeta tem que ser combinada com a força centrífuga. Nenhuma das duas ganha da outra, vamos dizer assim, né? Não, e você trouxe um ponto que é, vamos dizer, da porta da rua para dentro, colaborador. Você começou falando das pessoas, né, que trabalham dentro da empresa, porque eu acho que a coisa mais chata do mundo, porque a gente está falando de marca, mas, por exemplo, as empresas são orgânicas, estão lançando novos produtos, né, que representam essa marca em última instância. A coisa pior que pode acontecer é um colaborador conhecer um novo produto no mercado. Quer dizer, nossa, eu nem sabia que a minha empresa estava fazendo isso. Isso acontece. A gente falando aqui fica parecendo uma coisa que não acontece no mercado. Isso acontece. Acho que o que você está trazendo é esse grande alerta. Gente, todo mundo dentro tem que saber, está preparado, está treinado, inclusive, porque, assim, são pessoas que têm que ser privilegiadas e elas vão alimentar essa cadeia, como você colocou, como embaixadores. Exatamente. Então, acho que isso é tão verdade, mas eu queria ouvir o Sérgio numa outra coisa. Sérgio, pode usar o Veloso, quem você quiser, tá bom? Né? Ficou famoso o Veloso. Pode chamar o terapeuta, né? Agora, ao contrário, quem deveriam ser os primeiros, Sérgio, a saber o que a marca faz pensando em o que acontece da porta da rua para fora? Como é que a empresa pode se apresentar, se expor, ir para a ribalta, o nome que você queira dar? Eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro, de fato, tudo que a gente falou tem que começar com o público interno, né?
esse grupo... Eu não vou citar o terapeuta, é o poeta, né? O Oswald de Andrade tem um poema lindo que ele fala o seguinte: a felicidade do homem é uma felicidade guerreira. Viva a rapaziada. O gênio é uma grande besteira. Quer dizer, a ideia de que uma liderança isolada é capaz de fazer verões, como a gente falou na Andorinha outro dia, precisa que o grupo esteja solidário em relação àquela ideia, né? Acho que esse é o primeiro grande movimento. E aí, contrapondo os que você comentou que ajudam a marca, acho que tem um grupo que pode precipitar essa resposta, que é o grupo ligado à comunicação. Seja o grupo de comunicação interna, o pessoal de marketing, seja, se houver o caso, precipitar a exposição precipitar prematura. Ser prematuro em relação a colocar uma mensagem pública que ela não está devidamente amadurecida e não está devidamente conectada com aquilo que, de fato, a empresa é, porque ela teve, de fato, a oferecer ao mundo. E olha que coisa incrível que você está falando, eu estou combinando com o que você falou antes, porque tem o pessoal do lado de dentro que vai falar o seguinte: olha, os nossos concorrentes já estão aí na rua. Claro. O time do Santos já está, o Jabaquara vai entrar em campo ou não vai? Entendeu? Então tem essas pressões para permanecer, amadurecer antes de dar um passo externo, e tem a pressão de reagir ao concorrente. Exatamente. Então, olha que difícil a vida, né, pessoal? Então, voltando a outra metáfora, quer dizer, não dá para dormir no ponto, mas também não dá para pôr o Jabaquara em campo queimando a largada. Dormir no ponto é uma coisa que pouca gente sabe de onde veio, né? Você sabe eu não sei, mas ainda existe ponto de ônibus. Não era isso. Não, é de táxi, né? De táxi, chofer de táxi ficava, numa determinada época, esperando no ponto, o telefone esperando tocar. O passageiro pelo telefone ou pelo contato. Então, aí dava uma pescadinha de vez em quando. Então, por isso que eu falei desse equilíbrio entre, né, você, vamos dizer, você tem que corresponder a uma velocidade do mercado, Jaime. Por isso que eu falo, não dá para dormir no ponto, né? Mas também não dá para pôr Jabaquara antes da hora em campo. Então, eu acho que são essas tensões que a gente está vivendo hoje em dia. E se eu puder dar um palpite, eu acho que o que ajuda a equilibrar essa contradição é a ideia da verdade. Eu acho que uma coisa que a gente estava conversando outro dia, existe no mundo da comunicação da marca, isso eu acho que nós profissionais ligados de alguma maneira à comunicação, os profissionais de marketing, somos todos culpados. A gente fica procurando uma narrativa um pouco solene e um pouco impoluta demais com relação à marca, e isso acaba criando uma dissociação entre o que a marca é, de fato, e aquilo que a gente conta ao mundo. Então, não são poucas as mensagens de marca que acabam sendo, entre aspas, mentirosas por conta desse afã de ser, assim, não é nem politicamente correto, mas de ser assim, ser certinho em relação a uma expectativa do mercado, etc. Então, acho que ser verdade ajuda a encurtar esse caminho entre a precipitação e a lerdeza. Bacana. Né? É um critério muito... Filtro. É verdadeiro? Posso falar? É sustentável? Né? Pronto. Então, é isso mesmo. Aliás, by the way, por falar nisso, né? Você falou das pressões, de onde vêm as pressões para o Jabaquara entrar em campo, para ir mais depressa para a rua. Uma das pressões que a gente sabe, nós vivemos esse ambiente, trabalhamos em empresas de comunicação no passado, é que as empresas de comunicação se alimentam muito desse processo de comunicação da porta-rua para fora. Muita receita é gerada a partir daí, né? Uhum. Agora, ligado a isso, tem um outro tema que é muito atual, pessoal, que é a história, pode parecer uma desconexão entre o que nós estamos falando, o que eu vou falar agora, mas não é. É a cultura ESG, né? A cultura ambiental, preocupações sociais e com governança. Dentro das empresas onde ESG cada vez mais é uma pauta que é levada a sério, as marcas são um fiel
e obediente aliado. Eu sei que você não gosta muito dessa expressão que eu uso, né? Fiel, obediente aliado da cultura ESG, mas é um pouco Não, isso, não é né? que eu não gosto, não. Vou contar para vocês, ele queria que isso fosse um título de um artigo meu. Isso aqui é tudo bastidor. Eu falei, não é que eu não tenho nada contra, mas fica um título desse tamanho. Eu queria uma coisa mais concisa. Bom, então tá bom. Então eu posso falar. Porque dentro de uma empresa que está vivendo a implantação de uma cultura autenticamente ESG, a marca tem que ser um fiel obediente dos princípios ligados a ambiente, a questões sociais e a questões de governança. Então, se ela... Olha a ligação com o que nós estávamos falando antes. Se ela não obedecer essas conexões, não está na hora ainda de falar da porta da rua para fora, né? Mas quando ela sabe que é o momento, acho que aí tem que falar. Até porque uma cultura ESG bem implantada é uma inspiração para outras empresas fazerem a mesma coisa, né? E é importante, agregando isso que você falou, é importante que a cultura ESG seja tomada não pelo que está na moda falar de greenwashing, né? Porque ela é uma demanda da sociedade que ela é legítima. Ela é uma demanda da modernidade que ela é absolutamente legítima. Ela não é uma invenção de nego desocupado. Esse cenário de preocupação com esses 3 temas é absolutamente moderno, fundamental para que as empresas, o sistema de mercado sobreviva, senão ele fica ameaçado, né? Exatamente. Eu queria lembrar agora o seguinte, a gente falou disso indiretamente, mas riscos que existem quando a gente se precipita. O que pode acontecer? Quais são os principais riscos e quem mais vai se manifestar ou vai se incomodar com isso, Cissa? Eu vejo que aí há alguns, né, riscos e alguns atores que vão se sentir muito ofendidos, ou outros vão sentir... Está na hora de aproveitar esse fato da empresa ter se precipitado. Olha, acho que a primeira coisa que a gente vê, e eu estou até com o celular aqui em cima, a primeira coisa que a gente vê é, hoje, quando uma empresa vacila, quando essa coerência de dentro ou fora, quando ela fere o tapume, a gente vê no nosso celular. Quando eu falo, a gente vê na hora. A gente vê no nosso celular, ele explode, ele pipoca, seja pelo X, pelo Instagram, pelo WhatsApp, por qualquer meio ele chega. Então, você tem uma sociedade toda como fiscal hoje. Então, a gente tem, né, 200 e tantos milhões de fiscais, olhando e observando coerência. Se antes as pessoas já observavam, porque assim, as pessoas não mudaram, tá? Elas são as mesmas da fase pré-rede social, pré-espaço. O que a gente tem é aonde ecoar essa insatisfação coisa que não hoje. Fazer na época do Era com cartinha, gente. Lembra dos fiscais do Sarney? Que talvez muitos de vocês não saibam o que é isso, na época de um determinado plano de congelamento de preços, né? Plano cruzado, sumiu Tinha que ficar na rua para denunciar a empresa que está aumentando o preço. Mas naquela época era muito difícil de fazer isso, né? Na década de 80, né? Hoje é diferente, hoje é no ato, como você falou. Estourou agora aí no teu celular. Né? Então, a gente não precisa esperar chegar em casa, esperar ligar o rádio, esperar, né, alguém propagar isso. E não importa em qual parte do mundo isso acontece. Então, acho que a gente tem 200 e tantos milhões de fiscais. Isso eu estou falando só no Brasil, mas os escândalos são globais, aliás. Aliás, os escândalos que acontecem com marcas, eles não têm mais fronteiras. Então, alguma coisa que uma marca internacional, né, mesmo que seja uma marca brasileira que atua fora do Brasil, vamos dizer, faz, de certo ou de errado, a gente fica sabendo. Verdade. Então, eu acho que a gente tem essa patrulha. Isso eu vejo com olhos muito positivos, tá? Eu não vejo isso com olhos negativos. A gente tem consumidores cada vez mais atentos e querendo mesmo trazer isso. E eles estão tão atentos que uma discussão em grupo que a gente fez outro dia, eu rolava de rir. O consumidor está treinado e ele já está meio entendendo o vocabulário do branding. Então, frases... Uma foi comigo moderando, outra foi com uma outra pessoa que estava moderando, que eu acho que foi com a Beatriz. Mas comigo a frase foi a seguinte...
eles estão querendo fazer um rebranding daquela marca. E a consumidora ainda falava assim, sabe? Ela caprichou no inglês. Rebranding, ela fala. Bom, essa foi uma. Acho que no grupo da Beatriz... Ela queria ser contratada também. Também podia ser. No outro, ela falou assim para a Beatriz, isso faz parte do storytelling da marca. Barato. Gente, eu não estou falando de consumidor de classe alta, não. Estou falando de consumidor de classe média que está aí. O que isso nos traz? Um alerta, pessoal. O pessoal está atento, entendeu? Eles estão sacando que tem histórias que são puramente tapumes. Então, a gente tem esse público cada vez mais atento. A gente tem uma imprensa que também está ligada nisso e monitorando isso e querendo, né, descobrir verdades e inverdades nisso. A gente tem o que hoje a gente fala, né, dos influenciadores, que também estão aí buscando alguma coisa para até usar isso positivo ou negativamente também, mas encontra o seu espaço ao sol, claro. Quando ele pega um furo de alguma coisa. A gente tem até colaborador que foi de uma determinada empresa que, puxa, não é bem assim no lugar que eu trabalhava. Então, não, e o pior, desculpe, só para reforçar isso, pior é quando um colaborador que é da empresa fala da porta da rua para fora. Olha, pessoal, vou falar, não é bem isso que acontece lá. É o viu? pior dos mundos. Então, Nossa. o que eu acho cada um de nós hoje é alguém que está preparado o suficiente para validar se isso é verdade ou não, para refutar, para dizer se é tapume ou se é vidro, se tem transparência e tudo que está acontecendo, tá beleza. Por isso que, voltando falei do vidro, acho que você mesmo usa essa expressão, né, Jaime? Cada vez mais a gente vê em obras, estou olhando por tapume aqui, cada vez a gente vê mais em obras alguns tapumes que eles são intermeados por alguns vidros e que o pedestre... Acho que eles acompanharam o nosso podcast, deve ser isso. E que o pedestre não pode são muitos, ver. né, pessoal? Mas tem alguns com os visores para mostrar o que está acontecendo dentro da obra. Eu acho maravilhoso. Eu também isso, acho, né? por isso que eu ia Quer dizer, falar. dá um problema a mais, porque lá dentro a coisa tem que estar acontecendo direito, né? O que é ótimo, estão tratando bem as pessoas lá dentro. Está uma obra limpinha, não aquela bagunça que eu admiro obra limpinha, tá? Sou filha de engenheiro, meu pai gostava de obra limpinha, então eu fico fiscalizando as obras para ver de que padrão elas são. Que barato. E se a gente tivesse que pensar no seguinte, não queremos estigmatizar, crucificar ninguém, né? Mas pegando um exemplo, ou talvez um exemplo de coisas que são feitas e que não obedecem ao tapume, porque o tapume esconde, não revela, né? Tivesse que pegar um exemplo assim, atual, de como isso, às vezes, é problemático. Você tem algum exemplo? Eu Sim, tenho, você tem? um que está Deixa o Sérgio. pipocando, né? Então, é do Veloso ou não? Não, mas é uma outra coisa que eu sou muito próximo, porque isso chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista. Opa. Quer dizer... Você é corintiano também, que nem eu. Sou corintianaço e gosto muito de futebol, né? Mas sou um corintiano elegante. Eu não gostei do Santos cair para a segunda divisão, por exemplo. Acho que Eu também não. Eu quero o Santos forte. Eu quero ganhar do Santos, mas eu quero ir forte e até aceitar quando perder, né? Acho que é uma coisa de futebol. Acho que foi o Pasolini que falou assim, não sei, agora estou chutando, mas alguém falou, o futebol é bom, muito bom, porque ele nos ensina a perder, né? Acho que é uma coisa legal. Eu acho que o Corinthians é o maior exemplo de marca que sucessivas direções absolutamente inadequadas acreditaram que a tapume, a gestão anterior, achou que podia fazer o que fizesse, que a marca Corinthians seria maior. E daí vem aquela coisa, bate no peito, fala, aqui é Corinthians, e o Corinthians é maior que você. Não, ele está fazendo que o Corinthians fique menor com as ações que estão fazendo. Quer dizer, sucessivamente, eles acreditam que a marca Corinthians é forte o suficiente para que toda... E a gestão anterior e atual é a mesma coisa, a mesma porcaria. E essa história atual aí do presidente, se eu não me engano, que fez uma crítica a um patrocinador importante, ele porque foi o outro que fechou o contrato. Ele faz uma acusação absolutamente infundada contra uma empresa séria que está fazendo um
patrocínio ali, porque foi o outro presidente. Então, agora a gente fica discutindo se o roto é melhor que o remendado, sabe? São sucessivas gestões que não se dão conta. Eu queria um dia fazer o branding do Corinthians, né? Isso que eu ia falar, acho que o ponto que você traz também, para todo mundo que está nos ouvindo, o quanto times, né, viram marcas que têm valor, que são disputadas, não só de futebol, né? A gente pode pegar de todas as áreas aí do esporte nacionais e internacionais. As marcas da NBA. Eu não sei quem é que fez uma pesquisa não é tão recente assim, mas que o Corinthians era uma das marcas mais valiosas de futebol no mundo e dentro do Brasil trabalha entre as principais posições, né? Você sabe isso, olha, eu até escrevi recentemente um artigo sobre a importância do 12º jogador, que era a marca do time. Então, um artigo meu publicado na Gazeta do Espírito Santo sobre isso. E eu fui fuçar os dados recentes, Sérgio. Tá. Os recentes, você pega Real Madrid, não sei, um dos times ingleses, lá não me lembro o nome. Manchester City. 5 bilhões de dólares, uma coisa assim. Mas no Brasil, o dado atual já talvez, até como consequência desses desmandos todos, sem dúvida, o mais valioso, a marca mais valiosa é o Flamengo, depois vem Palmeiras e Corinthians está em terceiro. Números grandes, mas não é o primeiro mais, infelizmente, para nós corintianos. Né? Mas é o que você falou, é consequência de uma gestão de marca medonha. Medonha, quer dizer, eles fez tapume, e que eu fizesse da porta para dentro, estava liberou geral. Aí não dá, né? E de achar que um Corinthians, com tudo que ele significa, aguenta qualquer tipo de... E o Brand Pitt já virou programa esportivo agora. não, vamos voltar. A gente começa virou a falar cartão de futebol, verde. Vira cartão verde. Né? Bom, mas então acho que para terminar o que a gente podia fazer é o seguinte... Vamos falar agora de exemplos, cada um podia dar um exemplo de empresas que a gente sabe que sabidamente, é feio falar, né? Que sabidamente praticam essa cartilha de se expor no momento em que tudo dentro está resolvido, em que a verdade do que se fala é sustentável da porta da rua para dentro. Sim. Olha, saindo do mundo do futebol, eu me lembro, agora há pouco tempo, né? 5 de junho foi o dia do meio ambiente. E foi interessante porque parecia que ninguém cuidava do meio ambiente no dia 4, tampouco no dia 6 de junho. Mas no dia 5 de junho, o que pipocou de empresa se dizendo amiga do meio ambiente foi incrível. Mas a tua pergunta não é aquelas que falam e não são, mas quais as que são. E aí, nesse meio de várias marcas que eu observei nesse dia 5 de junho, porque eu estou com essa data bem fresca na minha cabeça, acho que 2 empresas me chamaram a atenção, as 2 na mesma direção, no sentido da coerência, né? Que praticam e que dizem coisas que efetivamente falam. E essas 2 empresas são a Suzano, né? Companhia Suzano de papel e celulose, e a IP, né? Que é a empresa de produtos de consumo, de limpeza da casa, limpeza da roupa e etc. A seu modo, de formas muito distintas, ambas têm há muitos anos, quando eu falo há muitos anos, há décadas, ambas há décadas, uma prática sustentável, seja no processo fabril ou seja nas atividades e atitudes que elas têm no dia a dia. Então, quando você tem empresas que não usam apenas o dia 5 de junho para se promover numa coisa, você consegue enxergar que elas têm um compromisso de verdade. Elas não estão fazendo tapume e se mostrando só no 5 de junho. Então, acho que o recado aqui é: gente, não é só para celebrar meio ambiente, nós temos outros 364 dias do ano. A gente está gravando isso aqui, gente, no dia dos namorados. 12 de junho, a gente está gravando esse programa. Então, acho que é a mesma coisa. Quer dizer, não adianta no dia 12 de junho chegar lá e tomar lá as flores, entendeu? Enche de flores nos restos dos dias. Né? Só espinho, entendeu? E acho que a mesma coisa vale para as marcas. Então, assim, se eu vou trazer 2 marcas pelo positivo, eu vou falar da IP e da Suzano. Esses exemplos maravilhosos. Eu imagino, porque eu conheço bem a IP, você conhece também bem a Suzano, nós conhecemos ambas, no fundo.
o orgulho de quem carrega no peito o crachá dessas empresas, o orgulho motivacional, o quanto isso pesa, e essas pessoas acabam virando embaixadores da empresa da porta-rua para fora. Tem um exemplo aí, Sérgio? Eu fiquei pensando, o que você está falando, me ocorreram 3, eu vou falar de um mais. Eu gosto muito da Companhia das Letras, saindo um pouco do mercado de consumo, supermercado. Belo exemplo. Companhia das Letras, que desde o começo, a identidade visual, o critério editorial, eu acho uma empresa cujo branding é muito cuidadoso. Falando de outra... Posso falar um minuto da Companhia das Letras? O Jaime vai falar assim, nossa, Cissa, você segue todo mundo no Instagram? Eu sigo muita gente. E aí eu sigo, né? A Lilian Schwartz. E outro dia, poucos dias, foi aniversário do Luiz Schwartz. E ela fez, né, um post cumprimentando ele. Mas o que me chamou a atenção no post foi que ela citou o amor dele aos livros. E você sabe que quando eu li, e ele é, né, o fundador da Companhia das Letras, quando eu li isso, eu pensei, não nele, mas eu pensei na coerência com a marca. Então, só para te dizer, quer dizer, a esposa elogia o marido pelo amor aos livros, o que quer dizer que a Companhia das Letras respira esse amor aos livros muito antes de saber quantos exemplares vende. E foi uma empresa que revolucionou o mercado editorial no Brasil. Um exemplo tolo, todas as capas de livro que lá na época foi feito pelo João Batista Costa Guiar, Ettore Bottini, todas as capas das outras editoras começaram a copiar as capas de livro da Companhia das Letras, por exemplo. Legal. Os nomes. Outra empresa que eu acho bem bacana, falando uma segunda companhia, é a Companhia Tradicional de Comércio, que é dona dos nossos vizinhos ali do Pirajá e do Brás. Né? Como eles são bons de branding. Como eles são bons de branding. Como eles fazem bem do lado de dentro e aparecem do lado de fora, né? Nossa Senhora. O bom de branding, para mim, é isso. É o centrípeta e o centrífugo, né? Funcionarem bem. E um também muito conhecido nosso e muito querido é a Piracanjuba. Eu gosto muito do branding da Piracanjuba. Eu acho... porque você inovar em certos segmentos é mais fácil. No mundo do leite... Pegando o seu exemplo, o mundo do leite é absolutamente carne de vaca, né? O mundo do leite é a coisa mais prosaica, mais banal. E acho que você pode afirmar que não é tapum, porque você também conhece Piracanjuba. Você viu dentro, né? Sim. Você tem intimidade com as vaquinhas. A relação que o mundo da Piracanjuba tem com seus funcionários e com a ideia de que aquilo que os seus colaboradores fazem, seus funcionários fazem, é algo que vai repercutir no mundo. Eles têm uma noção disso com tanta é tão prioridade na vida deles que é muito comovente, assim, muito tocante. Vocês citaram já tantos maravilhosos exemplos, eu vou ficar por aqui porque eu acho que foi suficiente. Não vou nem falar os meus porque a gente tem até um tempo, né? Eu acho, pessoal, que a gente conseguiu passar para vocês a ideia central, depois de todos os exemplos, metáforas, ditados, brincadeiras, velosos, etc., que é o seguinte: não dê um passo para fora, um pé para fora, né? Antes de saber se do lado de dentro aquilo que você vai dizer da tua empresa, da tua marca, é a verdade, é sustentável. Essa é a grande mensagem do dia, né? Eu agradeço a vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado. A Troiano Branding vive o tempo todo preocupado em fazer das marcas alguma coisa que seja autêntica e que respeite o mercado, a inteligência dos consumidores e seja algo que contribua para o desenvolvimento civilizatório, vamos dizer assim, da sociedade brasileira, né? Cecília, muito obrigado. Sérgio, muito obrigado. Eu agradeço a todos. Obrigada a vocês. Obrigado a todo mundo, obrigado a vocês.